O árbitro Sávio Pereira Sampaio colocou na súmula novos expulsos na confusão do fim do jogo entre Internacional e Botafogo. O Inter então aumenta sua lista de desfalques pensando na partida da próxima sexta-feira contra a equipe do Curitiba. O técnico Mano Menezes fez a sua avaliação sobre o que deu de errado em uma partida que estava tão ganha dentro do estádio Beira-Rio. E o presidente Alessandro Barcelos fez um anúncio importante. O Internacional se retira das negociações por Bruno Mendes e deverá liberar o jogador nos próximos dias para voltar ao Corinthians. Esse é o Diário do Inter KTO, de domingo, 19 de junho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Eu tenho muitos assuntos para tratar, para falar desse domingo, de derrota do Internacional para a equipe do Botafogo pelo placar de 3-2, uma derrota que deixa o Internacional na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Aliás, eu fiz um resumo da partida, eu falei sobre tudo que aconteceu dentro de campo e também fora, a confusão, o meu relato de dentro do gramado ainda do estádio Beira-Rio. Nesse vídeo aqui, vai lá e dá uma olhada sobre quem jogou mal, quem jogou bem, o que aconteceu. Uma noite absolutamente atípica, uma noite absolutamente estranha que aconteceu no Beira-Rio e cercado de anticlímax. O Inter viveu e o seu torcedor viveu diversos momentos de anticlímax na partida e eu falo sobre isso nesse vídeo aqui, tá? Mas deixa eu atualizar vocês sobre a súmula que foi colocada no fim da noite, início da madrugada, pelo árbitro Sávio Pereira Sampaio, tá? Uma súmula que tem informações importantes do futuro do Internacional. Eu explico. O Sávio Pereira Sampaio expulsou durante o jogo o Felipe Sampaio, jogador do Botafogo, que naquele primeiro lance do jogo, né, do pênalti, que é bastante discutido e tal, mas que ele marcou no início da partida, e expulsou também o Gabriel Mercado. O Gabriel Mercado na primeira confusão pós-gol do Botafogo. O Lucas Piazon eu já relatei isso aqui, ele provoca o Vitão, ele comemora na cara do Vitão, e o Depena vai atrás dele, ele para, o Depena não agride ele, e aí é formada a briga, e o Mercado era um dos mais exaltados, e foi quem o árbitro escolheu para expulsar, e na súmula inclusive diz que o Mercado foi expulso pelo segundo cartão amarelo dele, e o motivo da expulsão do Gabriel Mercado, de acordo com a súmula, por protestar contra as decisões de arbitragem. É o que está na súmula. Mas essas eram as duas expulsões com a bola rolando. Tá? Depois do jogo, no vestiário, ele expulsou mais 2 jogadores. Um do Botafogo e um do Internacional. Do Botafogo ele expulsou o pivô de toda a confusão, que foi o Lucas Piazon. E aí, o relato da expulsão diz o seguinte: foi culpado de conduta violenta. Após o término da partida, nas imediações do campo, ele, Lucas Piazon, atingiu um soco na cabeça do atleta número 18, que foi Matheus Cadorini. Informam que não foi possível apresentar o cartão vermelho no campo de jogo. Então, no vestiário, o árbitro, através da súmula, enviou um comunicado para o Botafogo, expulsou o Lucas Piazon por aquele meio soco, meio voadora que ele dá no Matheus Cadorini, no bolo da confusão. E aí ele expulsa um jogador do Internacional, que é um titular e que é desfalque para a próxima partida, que é o David, tá? Após o término da partida, nas imediações do campo, o David atingiu um soco na cabeça do atleta de número 43, Lucas Piazon. Informam que não foi possível apresentar o cartão vermelho no campo de jogo. Essa é a explicação do Sávio Pereira Sampaio, que é irmão do Wilton Pereira Sampaio, de o porquê expulsou o David. Então, uma informação nova. O David foi expulso. O David está fora do jogo de sexta contra o Coritiba, junto com o Mercado, que está fora do jogo de sexta contra o Coritiba, junto com o Moisés, que está fora do jogo de sexta contra o Coritiba, porque foi suspenso. Outros atletas, tá, da partida que levaram cartão amarelo na confusão. O Depena
leva um cartão amarelo de acordo com a arbitragem por desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem. Ele leva o cartão amarelo, na verdade, na confusão ali, aquela que o mercado é expulso. E aí de confusão, tá, da arbitragem é isso. E tem um relato do Sávio Pereira Sampaio que diz... primeiro, que ele foi ofendido por um dirigente do Botafogo na zona mista, que não é muito importante para o Inter. E aí ele fala o seguinte: ao término da partida, nas mediações do campo de jogo, houve um conflito entre as equipes do Inter e do Botafogo, no qual foram identificados por mim e expulsos com cartão vermelho direto, não sendo possível apresentar os cartões no campo de jogo, os jogadores David e Lucas Piazon. Então isso indica que se houver um julgamento no STJD, vai ser pro David e pro Lucas Piazon mesmo. O Mercado, o Depena, nem foram citados na súmula por agressões. Então não deverá haver algum tipo de punição para esses jogadores, como se especulou, ou para outros jogadores, como se especulou. Vai ficar mesmo no David e no Lucas Piazon essa história, tá? Deixa eu falar sobre a entrevista coletiva do Mano, tá? O Mano foi a primeira vez que ele foi para uma coletiva aqui no Inter após perder um jogo. Foi a primeira derrota dele no comando técnico do Internacional. Ele tentou normalizar um pouco a derrota, disse que o adversário foi mais feliz do que o Inter, falou sobre... ele descartou ambiente psicológico, ele descartou abalo psicológico na equipe para perder, e aí citou que o Guardiola, por exemplo, quando o City perdeu a vaga na final da Champions para o Real Madrid, disse: às vezes não dá tempo de tu te abalar psicologicamente, é só a felicidade do adversário de encaixar um movimento no outro. E o Mano tentou colocar mais ou menos nisso a resposta do Botafogo. Ele entende que o time teve algumas dificuldades, não quis aprofundar muito as dificuldades que o time teve, mas não foi uma postura revoltada do Mano, não foi uma postura de condenar o grupo do Mano. Ele defendeu e tentou normalizar, e aí acredito que dentro do vestiário a postura tenha sido outra, porque de fato o Internacional errou bastante nessa partida. Por último, e muito importante, foi o assunto mais importante tratado nas entrevistas coletivas, a informação trazida pelo presidente Alessandro Barcelos na sua fala de que Bruno Mendes não joga mais com a camisa do Internacional. De acordo com o presidente do Inter, a direção chegou ao máximo na tentativa de comprar o jogador junto ao Corinthians. Aliás, teria oferecido o valor que seria a maior compra, o maior valor de compra de um jogador do Inter nessa gestão do presidente Alessandro Barcelos, e o Corinthians acabou não aceitando. Eu não digo ainda, eu não boto a mão no fogo de que o Bruno Mendes não joga mais pelo Inter, tá? Eu só vou acreditar nisso quando o Bruno Mendes já estiver com a camiseta do Corinthians treinando no CT. Mas provavelmente amanhã eu trago mais detalhes em relação a isso. Detalhes da proposta que foi feita pelo Internacional, de como que o Corinthians conduziu a negociação, como que o Inter conduziu a negociação e se tem chance disso ser blefe. Amanhã eu trago maiores informações a respeito do tema, tá? Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Sabe que eu tava quase cravando o resultado completo? Vocês lembram que eu falei 2-2, que eu disse, cara, time embalado não dá muito certo, eu acho que vai ser um 2-2. No apagar das luzes, o gol do Botafogo ferrou também com a minha aposta. Eu preferi que o Inter ganhasse, mas como não ganhou, a aposta estava indo pelo menos. Nem a aposta foi. Te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!